Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de fenômenos mecânicos. Essa aula 15 é a última aula do ciclo 3, da parte 3. E aí a gente fecha aqui. A princípio, na minha nota de aula 15, o que eu tenho é... a gente vai resolver alguns problemas, alguns exercícios a título de revisão. E eu coloquei um material suplementar caso alguém tenha curiosidade, sobre movimento de foguetes. Tá? Então, eu vou resolver essencialmente três problemas que, digamos assim, reflete bem essa parte do curso. Tá? É claro, é uma revisão, mas simplesmente não dá para revisar todo o assunto, mas na medida do possível, o grosso do conteúdo está aqui. Então, são três exercícios. Vou passar aqui. Vocês têm um enunciado, né, no PDF que está disponibilizado aí no Moodle. É que eu tenho um problema técnico aqui para projetar. Então, vamos lá. O primeiro problema é um problema de colisão, é um problema bidimensional de colisão, e ele difere um pouquinho em relação aos problemas bidimensionais de colisões em livros textos, porque aqui eu vou ter uma colisão envolvendo três objetos, três esferas, tá? Mas a ideia aqui central em colisões é utilizar a conservação do momento linear. Basicamente isso. Tá? E se a colisão for elástica, usar também a conservação da energia cinética. Se a colisão for totalmente inelástica ou perfeitamente inelástica, então significa que os corpos que sofrem colisão elas saem grudadas, portanto, com a mesma velocidade. Tá? Então, o problema tem que falar sobre isso. Né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não é muito explícito, quer dizer, nem um pouquinho explícito, que se trata de uma colisão elástica no enunciado. Mas a colisão é elástica, se sendo elástica, a energia cinética se conserva. Tá? Então, vamos aqui, na aula de hoje, trabalhar com exercícios de revisão. E vou começar aqui, colocar aqui a aula 15 como referência, o exercício 1, o exemplo 1. Tá? Eu vou colocar aqui a figura do problema. Então eu tenho aqui um determinado eixo que eu vou chamar de eixo X. E nesse eixo X eu tenho três esferas vistas, as esferas aqui vistas de cima, idênticas. Tá? Então tem a mesma massa, mesmo tamanho, o mesmo formato. Tá? Não está aparecendo aqui, né? O de baixo está maior. Mas enfim. É isso que eu tenho aqui. Esfera 2, 3. E aqui eu tenho a esfera 1. Tá? E os centros 2 aqui estão alinhados na direção que é perpendicular à direção X, que é horizontal ao movimento. Tá? E essas duas bolas estão encostadas. E aí, a bola em repouso. Aí a bola 1 tem uma velocidade V0, cujo módulo é 10 metros por segundo. Tá? Então são... Isso aqui, exemplo 1, é um exemplo de colisões bidimensionais. Aí o problema pede as velocidades finais das três
esferas. Tá? 1, 2, 3. Bom, então essencialmente é isso. Bom, o que ele fala também é que além dessas três esferas serem iguais, o centro da esfera 2 e 3 estarem alinhados numa direção que é perpendicular à direção de movimento aqui do V0, tá? E esfera 1 está nessa linha de tal maneira que ele é simétrico em relação à parte de cima, à parte de baixo, tá? E aí ele fala o impulso está na direção entre a esfera 1 e o 2 sobre a esfera 2 e 1 e 3 sobre a esfera 3, impulso, tá? Então esse problema aí a gente revisa impulso. O que é impulso? Impulso usei o símbolo J, porque o I eu vou usar para o momento de inércia agora na parte 4 do curso, tá? Então usei J e o teorema momento linear impulso diz que o J é a variação do momento, tá? Ou seja, é o momento final menos momento inicial, tá? Bom, eu vou fazer digamos aqui, um zoom nesse problema aqui, quando esses três objetos estão em vias de colisão. Aqui, aqui e aqui. Tá? Tá muito perfeito. Centro, isso aqui é importante. É o centro, centro, centro e vem aqui, tá? Então ele falou que o momento, o impulso tá na linha que une os centros das duas esferas aqui. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Esse cara que eu vou desenhar aqui, esse aqui é o J, que eu vou chamar de J2, tá? E esse cara aqui vai ser o J3, tá? J é momento final menos momento inicial. Como partícula 2 e 3 tem momento zero, então significa que o J2 ou J3 é momento 2 ou 3 final menos momento 2 ou 3 inicial. 2 e 3 estão em repouso, então esse cara aqui é zero. Tá? Então o que isso quer dizer? Que o momento final de 2 ou 3, 2 e 3, é igual o J2 e 3. E o J2 e 3 está na direção que une o centro das duas esferas aqui envolvidas na colisão. Tá? Agora, esse cara aqui, se você pegar os centros das três esferas, porque as três esferas são iguais, os centros formam os vértices de um triângulo equilátero, que tem lados iguais. E no triângulo equilátero, cada ângulo tem 60 graus. Tá? Então, esse ângulo aqui, que é metade de 60, θ, tem 30 graus. Tá? Então, θ tem 30 graus. De tal maneira que 2θ é que tem 60 graus. Então, a gente já sabe o momento final, pelo menos a direção e o sentido de J2 e de J3. Portanto, a gente sabe do momento P2 final e P3 final. Tá? Eu vou omitir a letra F final, porque inicialmente eles estão em repouso, portanto o momento inicial é zero. Tudo bem? Então agora o que eu vou fazer aqui? Usar conservação do momento, porque durante a colisão, no processo de colisão, o momento linear total se conserva. Tá? Então deixa eu pegar aqui.
Então, durante a colisão, eu vou ter aqui P total inicial igual a P total final. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a massa vezes a velocidade inicial do sistema só tem a esfera 1, né? Tem a velocidade V0 e massa m. Então vai ficar mv0, vetor, só, igual. E na parte final eu vou ter o quê? M de novo da partícula 1, eu vou chamar de velocidade V1, a velocidade final da esfera 1, né? Porque a inicial é V0, mais, deixa eu apagar aqui essa informação de V0, e eu vou colocar aqui V0. V0 é 10 metros por segundo, aqui. Mais a massa m também, a velocidade é V2, mais m, a velocidade V3, tá? Então a conservação do momento linear vai dar essa equação aqui, e essa equação é vetorial, tá? Eu vou pegar o eixo x horizontal positivo para a direita e o eixo y vertical positivo para cima, tá? Então esse vai ser o meu eixo y para cima positivo, tá? Bom, a gente já sabe a direção de J2, portanto a gente já sabe a direção em sentido de P2, portanto a gente sabe a direção em sentido da velocidade V2 e de V3. Se J2 está para cá, P2 está para cá, V2 também está na mesma direção em sentido de J2. A mesma coisa V3, que vai estar no sentido direção de J3, tá? Por causa dessa relação aqui. Então não vou precisar mais aqui, posso até fazer um desenho, que esse cara vai fazer isso aqui, o ângulo θ, e aqui vai ser V2, ele vai sair aqui, né? V2, vai para cá, e aqui vai ser V3, e o ângulo aqui também é θ. Tá? Aí eu posso apagar aqui. θ 30 graus, porque 2θ 60 graus. Bom, agora eu vou pegar essa equação que é vetorial e decompor em componentes x e y. Eu não vou precisar mais. Tá? Então eu venho aqui, ter direção x, um pouquinho mais para baixo, direção x e direção y. Aqui todo mundo tem a mesma massa, porque são partículas, esferas idênticas, então m vai embora, tá? E o que dá a direção x? Inicialmente, V0, todo V0 está na direção x, chamar esse cara então de V0, que é a componente x da velocidade. Igual V1, por causa da simetria desse problema aqui, esse cara vai estar na direção x também, tá? Aí eu tenho aqui V2, ele é enviesado e tem um ângulo θ com eixo x. Como eu estou olhando componente x da velocidade V2, é o θ fechando, então é cosseno de θ. Então vai ficar mais V2 cosseno de θ. Agora eu tenho V3, componente x. V3 está aqui, eu fecho para dar direção x, projeto na direção x, é fechando o cosseno, portanto vai dar mais V3 cosseno de θ. Tá? Aí acabou. Agora eu vou para a direção vertical. Inicialmente, a única velocidade que eu tenho, V0, está na horizontal. Então, não tem componente y de momento. Tá? E aí eu vou para a partícula 1. Por causa da simetria, não vai ter componente y também. Mas, aí eu tenho a velocidade V2, com ângulo θ
Se eu fecho, eu tenho cosseno. E se eu abro θ e projeto na vertical, eu tenho seno de θ. Então vai ficar V2 seno de θ. Tá? Aí eu tenho V3, que faz um ângulo θ com horizontal. Fecho, eu tenho cosseno. Abro, eu tenho seno de θ. V3 seno de θ. Se eu sei que o V3 eu estou pegando aqui, não um vetor, mas escalar V3, e eu sei que ele está com esse ângulo aqui, eu sei que ele está apontando para baixo no eixo Y. Então, eu tomo o V3 como sendo cara positivo e coloco explicitamente sinal negativo aqui, porque ele é projeção desse cara é para baixo, portanto é negativo. Portanto, o V3 é positivo. Tá? O sinal negativo está explícito aqui. Essa equação vai dar o quê? Essa equação vai dar que eu passo menos V3 seno de θ para cá, então fica V3 seno de θ e V2 seno de θ. Portanto, V2 igual a V3, porque não seria nenhuma surpresa por causa da simetria do problema. V2 igual a V3. Tá? V2 igual a V3, então eu venho aqui, eu tenho V3, V3 igual a V2, então eu substituo e aqui vira V2. Tá? V2 cosseno θ, V2 cosseno θ, então fica duas vezes V2 cosseno de θ. Tá? E essa equação aqui eu não preciso mais, porque eu já usei essa equação e cheguei à conclusão que V2 igual a V3. Tá? Dispenso. Aí só fico com uma equação aqui. Bom, o problema não fala explicitamente que a colisão é elástica, mas caso não seja elástica, não tem muito o que fazer aqui. Tá? Então a gente parte do pressuposto aqui que de fato é uma colisão elástica. Tá? Então, como a colisão, estou assumindo que é elástica, então significa que energia cinética K inicial é a energia cinética final, que é K final. Tá? E aí vamos lá escrever. Energia cinética inicial só tem a esfera 1 em movimento, cuja velocidade é V0. Então, inicialmente eu tenho meio massa m V0 ao quadrado. Só. Igual. E depois, na configuração final, eu tenho o quê? As três esferas em movimento. Então, eu tenho da esfera 1, meio de V1 ao quadrado, que é essa esfera aqui depois de bater, mais meio de m, o V2 da esfera 2 ao quadrado, mais meio de m V3 ao quadrado, que é da esfera 3. Tá? Bom, algumas coisas aqui para simplificar. Todas as esferas são iguais, têm massas iguais, então meio de m eu vou cancelar. Meio de m, meio de m, meio de m, meio de m. Cancelei. Último termo é V3 ao quadrado, mas V3 igual a V2. Então aqui é igual a V2 ao quadrado. Mas V2 quadrado com V2 quadrado é 2 vezes V2 ao quadrado. Tá? Então eu tenho essa equação, eu tenho essa equação também. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação aqui, isolar V1. Então, V1 vai ser V0 menos 2 vezes V2 cosseno de θ. E esse V1 eu vou jogar aqui. Tá? Então, essa equação não preciso mais, eu vou deixar só esse cara aqui. Bom, então vamos lá. É só a álgebra. Então, que eu venho aqui, precisa um pouquinho mais de espaço. Então, vai ficar V0 ao quadrado igual
V1 ao quadrado. Mas quem é V1? V0 menos 2 vezes V2 cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Mais 2 vezes V2 ao quadrado. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é a carga. Bom, então é isso. Só vou fazer a álgebra, né? Desenvolver essa álgebra e eu consigo achar inicialmente aí V2. Então vamos lá. Trocar o pneu do carro andando, né? Mais ou menos isso que estou fazendo aqui. Tá? Então vamos lá. V0 ao quadrado igual V0 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica menos 4 V0 V2 cosseno de θ mais o segundo ao quadrado, então fica 4 V2 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais 2 vezes V2 ao quadrado. Tá? V0 vai embora com V0. Que não vou precisar. Tá? Eu vou passar esse cara para cá, que está com sinal negativo, né? Então vai ficar 4 V0 V2 cosseno de θ é igual 4 V2 ao quadrado. Aí eu vou aproveitar que esse termo é V2 ao quadrado, esse também é V2 ao quadrado. Então eu vou colocar 2V2 ao quadrado em evidência. Colocando 2V2 ao quadrado aqui em evidência, que tem 4, né? Então vai ficar 2 e ainda tem um cosseno quadrado de θ. Então o primeiro termo, quando eu coloco 2V2 ao quadrado, vai ter 2 cosseno ao quadrado de θ. E o outro vai ficar simplesmente mais 1. Tá? V2 é diferente de 0, porque ele sai andando, né? Então se é diferente de 0, eu posso fazer isso aqui. Corto um V2 de um lado e do outro. E simplifico mais um pouquinho, que aqui eu tenho 2, então aqui o 4 vira 2. Tá? Então daqui de cima, portanto, V2 vai ser 2V0 cosseno de θ. Vou colocar aqui primeiro esse termo 1, que é esse, mais 2 vezes cosseno quadrado de θ. Tá? Então, substituindo os valores, θ 30 graus, V0 10 metros por segundo, e aí vocês vão chegar à conclusão que, portanto, vou colocar aqui, V2 vai ser 6,93 metros por segundo. Tá? Bom, eu pedi para achar vetor V2, vetor V3, que é a velocidade. Né? Então, o que eu faço aqui? Como eu achei já o módulo, que é 6,93 metros por segundo, então, para achar vetor velocidade, eu olho aqui na figura e vejo o seguinte: V2 vetor igual V2, que é o módulo, cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. V3 é a mesma coisa, deixa eu fazer o V2 primeiro. A mesma coisa que eu falo é similar, não é exatamente igual. Tá? V2 está aqui, é 6,93 metros por segundo. Então, portanto, V2 vetor, substituindo cosseno de 30 graus, mais seno de 30 graus na direção J. E isso aqui vai dar 6i na direção X, mais 3,47
na direção J e a unidade é metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade V2. Tá? Quem que é a velocidade V3? V3 é V3. Cosseno de θi também, que é o projeto da cosseno. Só que o seno de θ está para baixo. Então aqui o V3 é com sinal negativo. Tá? A gente chegou à conclusão que o módulo de V3 é igual ao módulo de V2, que é 6,93. Aqui eu não vou precisar mais, então V2 igual a V3. E chega à conclusão então que V3 igual a componente x é igual, é 6i. A componente y tem sinal contrário, então é menos 3,47 J metros por segundo. Tá? Agora eu preciso, já posso apagar aqui, eu preciso da velocidade V1, que é da bola, da esfera 1, depois da colisão. Tá? Como é que eu obtenho isso? Eu mantive essa equação aqui, que veio da conservação de momento na direção x, eu fiz questão de manter, porque eu vou utilizar agora. Tá? V1 é V0 menos 2 vezes V2 cosseno de θ. V0, 10 metros por segundo, dado. V2, 6,93 e cosseno de θ. Tá? É simplesmente substituir e daqui eu tiro que V1 vai ser menos 2 metros por segundo. O que quer dizer esse sinal negativo menos? Significa que vai ser, o movimento vai ser para esquerda. Tá? Ou seja, esses dois vão sair assim e esse bateu, volta com a velocidade menos 2 metros por segundo. Tá? Vetorialmente, então, eu sei que estava na direção x, por causa da simetria entre a parte de cima e de baixo, eu coloquei sobre o eixo x, tá? Só não sabia o sentido, né, desse cara aí, agora eu sei, então ele é menos 2 metros por segundo. Tá? Então o que acontece aqui é que a bola 1 é rebatida para a esquerda. Tá? É isso que quer dizer esse sinal negativo aqui. Portanto, achei as 3 velocidades. Tá? Importante aqui, processo de colisão, momento é conservado, porque força externa resultante durante a colisão é zero, tá? Então, há conservação do momento total. Momento é uma grandeza vetorial. Então, quando eu somo sobre todos os momentos das partículas envolvidas, eu tenho que somar vetorial e toda a equação, todo o desenvolvimento seguinte tem que tomar cuidado, a natureza vetorial do momento, e o momento é mv e v, velocidade também, que é grandeza vetorial. Então esse cuidado é preciso tomar, né? Feito isso, essencialmente o que é? Uso equação da conservação do momento para qualquer colisão. Se a colisão é elástica, eu uso a conservação da energia cinética. A energia é uma grandeza escalar, não tem direção sentido. Simplesmente eu vou somando, né? Somando números, aí, inicial e final. Se a energia se conserva, inicial tem que ser igual ao final. Aí determinadas colisões são colisões perfeitamente ou completamente inelásticas, que não é o caso aqui. Se for totalmente inelástica, as partículas que participam da colisão saem grudadas, tá? Então todas elas têm a mesma velocidade. Tudo bem? Então, a princípio, né,
não é muito difícil assim calcular velocidade, etc., analisar um processo de colisão. Tá? Bom, agora eu vou para um exemplo 2, que é dentro do que a gente chama de movimento de um sistema de partículas, embora esse sistema seja composto por duas partículas. Tá? Não é um processo de colisão, mas essencialmente a física que nós vamos tratar aqui, a lei de conservação, é exatamente igual, tá? Que é conservação do momento linear. Por que o momento linear se conserva? Porque, de novo, eu vou ver um sistema em que a resultante da força externa numa determinada direção ou todas as direções é zero. Tá? Em particular aqui, é zero numa determinada direção e, portanto, o momento se conserva naquela direção. Tá? Então, é usar conservação de momento linear. Então, vamos lá. Tá complicado apagar aqui. Exemplo 2 é movimento de um sistema de partículas. Vou fazer aqui o desenho. Eu tenho dois instantes, chama aqui de eixo X. Tá? Eu tenho aqui uma cunha com formato aqui desse jeito aqui e uma massa M1 em cima da cunha. E a cunha tem a massa M2, a altura inicial dessa partícula é H. Tá? E essa partícula parte da velocidade zero. Tá? Coloco ali, daí ele começa a deslizar. E o que acontece? Ele desliza e vai para a direita. Agora, a cunha, em relação... Não há atrito entre o bloco e a cunha. E o bloco e a cunha e o chão também não há atrito. Então, o que acontece? À medida que esse bloco vai se deslocando até chegar, por exemplo, aqui embaixo, que é a próxima figura que eu vou fazer. Tá? Ele está aqui já... embaixo. E o bloco já está na horizontal. Com velocidade VF. Tá? O bloco vai para a direita. A cunha vai para a esquerda, com a velocidade V2, ao recuo. Tá? Então, isso aqui, o lado esquerdo, é uma situação e o lado direito é uma outra situação. Tá? Aí tem um processo entre essas duas imagens aí, essas duas figuras. Tá? M1 vai ter 0,500, então é meio quilo. M2, 3 quilos. E módulo da velocidade final do bloco vai ser 4 metros por segundo. Tá? Aí a pergunta é, qual é essa altura H? Qual é a velocidade V2 com que o bloco vai para... bloco não, a cunha. Que a cunha vai para esquerda, tá? Então essas são as duas perguntas que eu quero responder. Tá? Bom, quando eu olho para esse movimento aqui, eu vejo que a força resultante externa na direção X horizontal é zero. Tá? Então, tem essa do bloco deslizar para a direita
e depois a cunha para a esquerda, a força de contato, mas é do tipo ação-reação, então a força resultante externa aí é zero. Na vertical não, porque você tem a força gravitacional agindo vertical, né? Esse bloco aqui vai descer, portanto é diferente de zero. Mas na direção x é igual a zero. Então o que significa isso? Significa que a momento total na direção x inicial é o momento total na direção x final. Inicial corresponde a essa figura aqui, A, e final corresponde a essa figura B aqui. Tá? Então vamos lá. Inicialmente eu tenho a cunha e o bloco em repouso, então o momento na direção x é zero. Tá? E final eu tenho a massa M1 com a velocidade VF e aqui mais M2, que é a cunha com a velocidade V2. Tá? Aí eu vou isolar V2, vai ser igual, passa M1 VF para cá, fica menos M1 sobre M2 VF. Tá? M1, meio quilo, M2, 3 quilos, VF, 4 metros por segundo. Tá? Então, só substituindo aqui, eu vou obter que V2 vai ser igual a menos 0,667 metros por segundo. Tá? Então, essa é a resposta aqui para a velocidade V2. Sinal negativo aqui, porque do jeito que eu escrevi aqui, mais M2 V2, tá? Coloquei um sinal mais aqui, né? Então, como esse cara está indo para a esquerda, V2 vai ter que sair com o sinal negativo. Se eu soubesse que V2 já era para a esquerda, que de fato eu sei, eu poderia ter colocado o sinal negativo aqui, e se tivesse colocado o sinal negativo, o V2 ia sair com o sinal positivo ali, mas esse negativo aqui indica que, de qualquer forma, o vetor V2 é para a esquerda. Tá? Então, assim eu resolvo a V2. Agora eu quero achar H. Para achar H já é um problema que não é conservação do momento. É problema de conservação de energia. Energia mecânica. Por quê? Porque nesse processo da massa, do bloco deslizar, a única força relevante externa para esse processo aí é a força gravitacional. Tá? Claro, você tem uma força normal aqui, tem uma força gravitacional sobre o bloco, sobre a cunha, mas eu estou pensando aqui no movimento do bloco. Esse movimento se deve à força gravitacional. E a força gravitacional é uma força conservativa. Logo, a energia mecânica do sistema vai se conservar. Então eu tenho uma energia mecânica inicial, está aqui. Eu tenho uma energia mecânica final. Tá? Então, é simplesmente usar a conservação de energia. Energia mecânica se conserva. Porque eu tenho aqui movimento sob efeito da força gravitacional, que é uma força conservativa. Tá? Então significa que energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Eu vou tomar U igual a zero no chão, tá? E feito isso, energia mecânica inicial, como o bloco e a cunha estão em repouso, a única energia é energia potencial gravitacional, que é M1G altura H, porque eu tomei o G igual a zero aqui no chão. Só tem isso. Situação final. Eu tenho o bloco andando com velocidade VF, então eu vou ter uma energia cinética que é M1
VF ao quadrado. Mais, eu tenho a cunha em movimento, então vai ser meio de M2, a velocidade da cunha, que é V2 ao quadrado. Tá? Eu quero H, então vou passar para lá. H vai ficar... vou colocar meio em evidência. Vou colocar G em evidência também, que é o que vem aqui. Vai passar dividindo lá. E meio em evidência aqui. Primeiro termo, M1 vai embora com M1, vai ficar VF ao quadrado. Mais, segundo termo, meio já coloquei em evidência, eu tenho M2, daqui eu tenho M1, vai ficar M2, M1, V2 ao quadrado. Isso é H. 2G, VF 4 metros por segundo, V2 menos 0,667 metros por segundo. Tá? Então, daqui eu chego à conclusão que H vai ser 0,952 metros. Tá? Então, resolvido. Há variantes desse problema aqui, que a primeira parte é usar conservação no momento. E a outra parte é usar conservação de energia mecânica. Então tem diversos problemas que, digamos assim, tem dois passos aqui. Né? Um passo é usar conservação de energia, ou começar com conservação de momento e depois conservação de energia. Tá? Bom, então é isso. Agora eu vou fazer um problema que as coisas ficam mais fáceis se a gente desenhar com cuidado, ler o enunciado com cuidado, tá? E claro, tem uma certa agilidade mental aí, né? Para conseguir equacionar de uma forma correta, ou seja, achar o caminho correto. Que é o exercício 3 que eu vou fazer. O exercício 3 também eu posso pensar que é o movimento de um sistema de partículas. Aqui a lousa, não estou conseguindo ver bem. Deixa eu ver se tá, dá uma melhorada aqui. E esse problema tem variantes. Eu mesmo fiz um variante simples na aula 14, na última aula, que é o mais simples possível. Tá? Eu vou desenhar aqui, perder um certo tempo desenhando aqui, mas é importante fazer essa figura, que é o seguinte. Desenhar aqui o eixo X, tá? É sobre uma canoa que está num lago plácido, tá? Aquela margem, água tranquila, e eu vou supor que não há atrito entre a canoa e a água, que é uma suposição bastante forte, mas, enfim, é uma situação aí que eu consigo resolver o problema assumindo isso. Tá? E há duas pessoas ali, né? É um problema relativamente... É uma cena bucólica, uma cena bonita. Tem um Romeu e tem a Julieta, que estão sentados no barco. Tá? E resumindo a história, eles trocam de posição. Tá? O barco anda, e aí tudo isso para o problema perguntar o seguinte:
qual é a massa da Julieta. Porque a massa do Romeu é conhecida e a massa do barco também. Tá? Então vamos lá. Tenho aqui o barco, canoa, né? Canoa. Aqui. Falou que canoa tem um centro de massa, não precisa ser, mas está no meio da canoa. Tem uma massa da canoa, MC. E de um lado tem dois assentos que estão equidistantes do centro da canoa. Desse lado aqui está sentado Romeu. Não vou desenhar a pessoa direita aqui, né? Perder um tempo aqui. E desse lado aqui, a Julieta. Estão separados por uma distância L. metros. Tá? E tem aqui, em relação a uma extremidade do barco, a origem do sistema de coordenadas está aqui. Ó. Tá? A massa do Romeu, 80 quilogramas. Massa da Julieta é o que a gente quer achar, mas a gente sabe que é menor que a massa do Romeu. Tá? Essa informação nós temos. Deixa eu pegar um pouquinho melhor, mas acho que não está cortando nada não, né? Então é isso. Então o que eles vão fazer? Trocar. Tá? Mas antes de trocar, vou fazer o seguinte. A coordenada vai ser x do Romeu em relação à origem. Eu vou ter o x da canoa, está no centro da canoa. Eu tenho x da Julieta. Tá? E além disso, é o seguinte. Centro da barca está aqui, é equidistante. Romeu é mais pesado que a Julieta, portanto, o centro de massa do sistema Romeu, Julieta e barco deve estar, digamos, aqui. Centro de massa. Tá? Esse aqui é centro de massa do barco. E esse aqui em vermelho é do sistema. Aí eles trocam. Aí ele fala que quando trocam de posição, o barco anda de uma certa distância D, que é Bom, tá na nota de aula aí, tá? Eu não coloquei aqui nas minhas notas. Anda uma distância D, tá? E aí eu vou fazer uma figura aqui e convencer que de fato é para onde que o barco anda. Então, vamos lá. A ideia é fazer a troca, tá? Bom, então eu vou desenhar embaixo já com a troca. Então, eixo X. Tá? Só que é o seguinte, já vou adiantando aqui na hora de fazer o desenho, porque já li o problema e já identifiquei, que é o seguinte. É uma situação que eu estou desprezando o atrito da água com a canoa. Então, a coordenada X, né, eu tenho que a força resultante externa na direção X é 0. Tá? Então, aqui eu já identifico que a força externa resultante na direção X igual a 0 significa que momento inicial na direção X, momento final na direção X. Pesão. Só que a gente viu, quando introduziu o centro de massa, que o momento total do sistema nós podemos escrever como sendo a massa total do sistema vezes velocidade do centro de massa. Inicial é igual a massa total do sistema vezes V', que é a velocidade
do centro de massa final. Inicialmente eles estavam em repouso. Então isso aqui é zero. Tá? Então a conservação do momento na direção x implica que V' do centro de massa é igual a zero. Tá? Então nesse processo da troca, o centro de massa não se move. Se não se move, então eu tenho x do centro de massa é igual a x' do centro de massa. Então esse centro de massa aqui fica no mesmo lugar. Tá? Fica aqui. E aí o barco vai fazer isso aqui. Aqui está o centro de massa do barco. Tá. E o centro de massa do sistema é em vermelho, que não sai do lugar. Tá? E aqui, equidistante, agora está a Julieta, sentadinha, e desse lado aqui, vou colocar um bonezinho aqui, o sentadinho também, bonitinho, o Romeu, Julieta e Romeu, tá? E aí eu vou colocar de novo as coordenadas. Agora, por que o barco andou para a esquerda? Porque o centro de massa está mais perto do Romeu, que ele é mais pesado. Tá? Então está aqui. Para o centro de massa não sair do lugar, o barco teve que se mudar, se mover. Então, o que aconteceu aqui? O barco recuou uma distância D, que é dado no problema. Tá? Esse D é dado. O barco recuou. Foi para a esquerda. Tá? Indo para a esquerda, eu vou ter coordenada linha. Julieta vai ser... Deixa eu começar com o Romeu aqui, né? Aqui é x de Romeu. Para onde que foi o Romeu? Romeu veio para cá. E aqui é x' de Romeu. Aí eu tenho x' da canoa. E eu tenho x' da Julieta, que é a situação final. Então aqui é inicial e aqui é final. Tá? O problema diz que a distância de Romeu e Julieta é L, 3 metros, e o barco recua uma distância D. Deixa eu só ver aqui o enunciado. Qual que é essa distância? 40 centímetros, 40 professor. centímetros, né? Tá bom. Isso. 40 centímetros, tá? Então, para deixar claro aqui, eu só vou trabalhar aqui com literal 0,40 metros, tá? Vou trabalhar com literal. E, então eu já fiz toda uma análise para desenhar essa figura aqui. Qual que era a análise? Esse que é a fundamental. O centro de massa do sistema, Romeu, Julieta mais a canoa, não sai do lugar. Então, isso aqui é fundamental. Tá? E agora eu estou numa situação ruim, porque estou ocupando 2/3 da lousa do pedaço, e eu vou ter que escrever uma equação relativamente grande. E eu não posso apagar essa figura, por enquanto. Tá? Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Centro de massa inicial. Vamos lá. Massa do Romeu, x do Romeu, mais massa da canoa, x da canoa, mais a massa da Julieta, x da Julieta. Tudo isso dividido por massa do Romeu, massa da canoa, massa da Julieta.
igual x' de centro de massa. Quem que é x' de centro de massa? Aqui. Então vamos lá. Massa do Romeu. Só que o Romeu está na posição agora x' de Romeu. Mais massa da canoa. A canoa está na posição x' da canoa. Mais massa da Julieta está na posição x' da Julieta. Dividido pela massa do Romeu, massa da canoa, massa da Julieta. Tá? Denominador é a massa total. Não muda. Cancela. Então eu tenho massa do Romeu, x do Romeu, mais massa da canoa, x da canoa, mais massa da Julieta, x de Julieta, posição, igual massa do Romeu, nova posição, massa da canoa, nova posição, massa da Julieta, nova posição. Centro de massa não sai do lugar. Tá? Então é isso que eu tenho aqui. Eu preciso equacionar isso. Bom, aí eu posso, olhando a figura aqui, fazer a seguinte análise. Tá? Então vamos lá. X da Julieta, tá aqui, menos x do Romeu, que está aqui. Então é isto menos isto, vai dar L. Então, x da Julieta menos x de Romeu dá L. De tal maneira que x de Romeu é x da Julieta menos L. Tá? É só olhar aqui. O canoa não andou, não fez nada. É só a relação entre as coordenadas Romeu e Julieta. Tá? Então isso é uma coisa. Depois, x' de Romeu tá aqui, posição do Romeu, menos x' da Julieta, posição da Julieta. Este menos este vai ser a distância entre Romeu e Julieta de novo. Então agora vai ser x' de Romeu menos x' da Julieta é L. Portanto, x' do Romeu, que é esse aqui, é x' da Julieta mais L. Tá? Então, essa é uma outra informação que tem. Eu só estou olhando aqui na situação depois que eles trocaram de posição. É só a geometria aqui dele, a posição deles. Basicamente é isso. Tá? Basicamente a relação entre as posições deles. E porque eu sei a distância entre eles. É só isso que eu estou fazendo. Tá? E outra coisa também que eu sei é que x da canoa, aqui, meio da canoa. Canoa foi para a esquerda. Menos x' da canoa. X da canoa. Menos x' da canoa é o quanto a canoa andou para a esquerda, que é D. Tá? Então a distância, essa é a distância percorrida pela canoa no processo de troca entre Romeu e Julieta. Então eu tenho 3 vínculos que a gente fala. Tá? Não são variáveis independentes de posição. Essas variáveis têm vínculo. E os 3 vínculos estão aqui. Tá? Agora, o que eu quero fazer, acho que eu vou ter que apagar aqui para ter um espaço, mas eu já tenho essas relações. Eu tenho uma relação final que eu preciso escrever também. Tá? Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. É o seguinte. Do primeiro vínculo, eu cheguei que x de Romeu é x da Julieta menos L. Então, x de Romeu eu vou colocar como sendo x da Julieta menos L. Sumir com x do Romeu. Tá? E aqui eu tenho x' de Romeu. Eu vou sumir com x' de Romeu e eu vou colocar x' de Julieta mais L. Tá? Então eu já usei essas duas equações aqui
E não preciso mais. Tá? E aí outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, aqui tem massa da canoa, x da canoa do lado esquerdo da equação, e do lado direito eu tenho massa da canoa, x' do canoa no lado direito. Posso passar todo mundo para o lado esquerdo, esse cara para o lado esquerdo, então vai ficar massa da canoa em evidência x da canoa menos x' da canoa. Isso é D. Tá? Então, acho que dá... Deixa eu colocar x da canoa menos x' canoa igual a D. E eu vou tentar escrever essa equação aqui embaixo. Então lá, massa do Romeu, x da Julieta, e eu vou colocar massa do Romeu L para o lado direito. E aqui vai ter massa da canoa, x da canoa, e eu vou passar essa massa da canoa, x' da canoa, para o lado esquerdo. Então vai ser menos x' da canoa. Aqui eu vou ter mais massa da Julieta, a x da Julieta. Só que aqui vai ter x da Julieta e eu vou passar esse cara para cá, então menos x' da Julieta. E a massa do Romeu eu vou fazer a mesma coisa. Eu tinha esse cara aqui, eu tenho x' da Julieta com a massa do Romeu do lado direito. Eu vou passar para o lado esquerdo. Então vai ficar x da Julieta menos x' da Julieta. Tá? Deixa eu apagar aqui, para não ficar muito feio. Então vamos lá, tudo de novo. Massa do Romeu, x da Julieta. E aqui, massa do Romeu, x' da Julieta, que vai para o lado esquerdo, x' da Julieta. Tá? Mais massa da canoa, x da canoa, e aqui tem massa da canoa, x' da canoa do lado direito, eu vou passar para a esquerda. Troco o sinal. Aqui eu tenho massa da Julieta, x da Julieta, e aqui do lado direito eu tenho massa da Julieta, x' da Julieta. Então passo para o lado esquerdo com sinal negativo. O que faltou aqui? Massa do Romeu L com sinal negativo, massa do Romeu L com sinal positivo do lado direito. Mandar esse cara para o lado direito vai ficar 2 vezes massa do Romeu L. Tá? E aí, x de canoa menos x' de canoa é o quanto a canoa andou para a esquerda. Então esse cara aqui é D. Tá? E eu vou apagar aqui que eu não preciso mais e aqui que eu não preciso mais também. Para não se perder, qual é a finalidade desse problema? Achar a massa da Julieta. Massa da Julieta está aqui. Massa do Romeu, 80 kg é dado. Massa da canoa, acho que é 30 kg também é dado. L, que é a distância entre Romeu e Julieta, quando sentam um em frente ao outro, é 3 metros. E D, 40 centímetros é o deslocamento do barco. Quem que eu não tenho aqui? Tá? Quem eu não tenho aqui é x da Julieta menos x' da Julieta. São as duas coordenadas da Julieta. Antes dela trocar de posição e depois que ela trocou de posição. Tá? E agora a gente vai ter que olhar essa figura de novo. Então vamos lá. Vamos com calma aqui. X da Julieta tá aqui. Tá? X' da Julieta tá aqui embaixo. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Essa posição x' da Julieta é o quê? Para chegar nessa posição aqui. Vou partir daqui. X de Julieta.
tá? Aí quando ela troca, daqui a Julieta vai andar L para a esquerda. Então, eu tô lá no X de Julieta, vou subtrair L para ela parar aqui, no lugar do Romeu. Tá? Só que além disso, o barco andou D para trás. Então ela foi mais um pouquinho para trás e essa quantidade tem que subtrair menos D porque foi para a esquerda. Então X de Julieta é a posição inicial da Julieta, troca, então menos L. Anda para trás, menos D. Tá? Então o que eu tenho aqui é que a X de Julieta, que está aqui, menos X' de Julieta, é L mais D. Tá? Então, esse cara aqui é L mais D, e o que vem aqui é L mais D. Tá? Essa é a análise olhando aqui a figura. Por isso que a gente tem que desenhar pacientemente todas as coordenadas de todas as massas antes da troca e depois da troca. Tá? Então, o problema é complicado se a gente não conseguir equacionar direito. Tá? A física em si é simples porque o centro de massa do sistema permanece em repouso. Isso é a física. É isso que a física diz. Tá? Bom, agora é só isolar a massa do Julieta, porque está aqui, né? Porque agora eu tenho todo mundo. Então vai ficar pouco espaço, não vou conseguir aqui, mas vai ficar assim, massa da Julieta, vou passar 1 sobre L mais D, dividindo, que é L mais D aqui. Desse lado eu tenho 2 vezes MRL. Aqui vai ficar menos MRL mais D. E menos MCD. Tá? Vai ficar isso aqui. Eu tenho 2 MRL com MRL, cancela. Tá? Então, a massa da Julieta vai ser M, R, L menos D. Menos D daqui. Né? 2 MRL cancelou com 1, menos MRL, ficou MRL. Menos MC, que é a massa da canoa, vezes a distância que a canoa andou, e L mais D. Tá? Então, essa aqui é a resposta final. E substituindo os valores daqui, vocês vão achar que massa da Julieta é 57,6 quilogramas. Tá? Então é isso. Se vocês estiverem assim, namorando uma pessoa e não quer perguntar a massa, o peso da pessoa, né? Pode constranger. Então vocês podem fazer alguma coisa desse tipo aqui, tá? A informação crucial que eu usei, mas não ficou tão evidente, é que a massa do Julieta é menor que a massa do Romeu. Tá? Com essa informação, o centro de massa veio parar perto do Romeu. Tá? Então, isso foi com que o barco andasse para a esquerda. Se a massa da Julieta fosse maior que a massa do Romeu, o centro de massa estaria aqui, mais para o lado direito. Tá? Então, quando há uma troca, então o barco não andaria para a esquerda, andaria para a direita. Tá? Então, essa informação parece que eu não utilizei, mas é crucial na hora de fazer a figura aqui, na hora de fazer a análise. Tá?
Bom, é isso. Com esse exemplo, meio que fecho, né? Meio que fecho, mas não necessariamente eu esgoto o assunto, tá? Algo que eu não fiz aqui, apesar de usar o conceito de centro de massa, né? Posicionar aqui a figura centro de massa né, na aula aqui de revisão, acabei não colocando nenhum problema para calcular o centro de massa. Tá? Tem um problema interessante de cálculo de centro de massa que está no problema proposto da aula anterior, da aula 14, que tem uma latinha de refrigerante. Tá? Essa latinha de refrigerante tem um furo, né? O refrigerante está cheio e depois tem um furo embaixo, aí o refrigerante vai descendo. E à medida que a refrigerante for descendo, o que acontece com o centro de massa do sistema? Lembrando que o centro de massa do sistema aí é o refrigerante mais a massa da lata. E a lata é uniforme, então se pegar só a massa da lata, o centro de massa está na metade da lata. Só que tem a bebida, tem que levar em conta essa bebida, tá? O refrigerante. Então o centro de massa tem a tendência de descer até um certo ponto, mas depois começa a subir de novo. É um problema interessante e que vocês têm todas as condições matemáticas, né, de conhecimento matemático para resolverem esse problema. Então eu faço um convite aí, que é um problema interessante. Tá bom? Não, com isso eu encerro a aula de hoje, a aula 15, e também encerro o ciclo 3, que é essencialmente momento linear e sua conservação. Tá? Então, agora vocês vão fazer no final de semana teste online, a prova dissertativa. E a gente se vê na aula já da semana que vem, na quarta-feira, com um novo tema. E esse tema, ele tem que fazer a gente tem que revisitar movimento circular, a cinemática do movimento circular, porque a gente vai falar sobre a parte da dinâmica do movimento circular. Tá? Então, um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite.